A gente brinca que o Hacktown todo ano ele começa quase como uma folha em branco, sabe? A gente separa o que deu certo e a gente deixa um espaço muito grande para o que pode ser novo. Então, nosso objetivo no Hacktown é destruir o plano A das pessoas. E não é porque o plano A das pessoas seja ruim, né? Não é esse princípio. É que ele, no mínimo, é muito confortável. Ele é a tua primeira zona de conforto, assim. E a gente precisa se compreender, acho que como esse país capaz, para a gente poder começar a entender, né? O que a gente não só pode criar, mas também exportar e ser referência, né? E o Hacktown é um convite sobre isso, é um convite sobre a inovação brasileira, que eu gosto de dizer. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier, estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo, e nessa terceira temporada nós estamos falando com profissionais e empreendedores que trabalham com o mundo digital ou em empresas relacionadas a isso. Hoje a nossa conversa vai ser com o João Rubens. Ele é cofundador do Hacktown. O Hacktown é o maior festival de inovação na América Latina. Aí está chegando a 10ª edição esse ano. E a gente vai falar sobre experiência, criatividade, inovação, Minas Gerais. Isso então, aí. Vamos conversar sobre muitos assuntos. Seja muito bem-vindo, João. Valeu, Gilmar. Cara, um prazer aí. Eu acho que dá para, né, de tudo que você falou aí, dá pra gente ter bastante coisa para conversar. Sim, um caldeirão de assuntos. Nossa Senhora, ainda mais se entrar em Minas Gerais por completo. Nossa. Muito bom. João, eu vou pedir para você se apresentar para os ouvintes, né? Maravilha. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Meu nome é João Rubens. Eu sou um dos fundadores do Hacktown, porque, para quem não sabe, né, hoje é considerado um dos maiores festivais de inovação aí da América Latina, mas não só somente reconhecido por isso, mas uma coisa que nos alegra demais é um evento que é 100% construído no Brasil e brasileiro na tua essência, né? Isso dá muito orgulho para a gente, né, do que a gente está fazendo. E eu sou engenheiro, né, formado, né, sou técnico em eletrônica, engenheiro formado, mas tenho um pezinho ali na área de design também. Depois fiz pós-graduação em design de serviço, o que me deu uma bagagem muito legal. Assim, hoje eu digo que eu sou um engenheiro abraçador de árvores, sabe? Um engenheiro de humanas que mistura um pouco essas competências e que me dá uma bagagem bem legal para conversar sobre assuntos que envolvam, né, essas perspectivas diferentes, assim, né? Sou mineiro. Muitas pessoas ficam na dúvida, falam, pô, mas teu sotaque parece que não é de Minas Gerais. É legal essa história porque eu morei até meus 15 anos no Rio de Janeiro, né? Meus pais moram no Rio de Janeiro, minha mãe é mineira, meu pai é carioca. E quando, né, eu nasci, eu morava no Rio de Janeiro. Só que a minha mãe, ela era meio bairrista com Minas Gerais. E ela queria que eu fosse mineiro de tudo quanto é jeito. Então, faltando 15 dias para eu nascer, ela voltou para Minas Gerais para que eu nascesse em Santa Rita do Sapucaí, Minas, e tivesse na minha carteirinha lá natural de Minas Gerais, para o orgulho dela lá, né? E com 15 anos eu mudei para Minas Gerais realmente, né? E tô lá até hoje. Muito bom, é um mineiro carioca. Exato, aí fica nessa mistura de sotaque, mas quando é para eu dar a carteirada, eu prefiro falar que eu sou de Minas. Melhor. E, João, eu vou pedir para você começar falando sobre Santa Rita, né? Sim. Porque, assim, eu só conheci quando eu fui para o Hacktown, eu não Perfeito. conhecia. E a cidade é conhecida como Vale da Eletrônica, né? É isso aí. Cara, a história de Santa Rita ela é muito encantadora. Um dos objetivos nossos do Hacktown é tentar levar um pouco dessa história para fora. É muito difícil. Às vezes você tem pessoas que, obviamente, ali a gente diz que se nascessem em capital estariam nos livros de história. E Santa Rita tem muitas personalidades que mudaram até a própria história do Brasil, mas que às vezes a gente não conhece. E Santa Rita parte de uma história dessa também, que é a história da Luzia Renault, que era... posso cometer algumas gafes aqui da história completa, porque eu, né, não sei todo o contexto, mas a Luzia Renault
ela era uma mulher que nasceu ali, né, há mais de 70 anos atrás, era sobrinha do Delfim Moreira, que foi presidente do Brasil, e ela, né, por essa posição de poder que a família dela ocupava, né, ela acabou sendo obrigada a fazer um casamento arranjado na família dela, né, me parece que casou com um diplomata que viajava o mundo, e numa dessas viagens ali ela teve contato, alguns dizem ali, com uma palestra do Einstein, sei lá, né, a gente tem esse um pouco de lenda ali que a gente não sabe muito bem, mas falando, né, que o futuro do mundo ia ser a eletrônica. E ela pega, né, isso que foi falado lá naquela época, volta para o Brasil e já sendo revolucionária desde aquela época, ela pede o divórcio do marido, desse casamento arranjado, pega toda a herança dela, né, e constrói em Santa Rita do Sapucaí o que, né, foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina inteira e a 7ª do mundo, né? E isso transforma não só o contexto de Santa Rita do Sapucaí, mas da região inteira e do Brasil, que, né, Santa Rita hoje virou um polo. Saiu uma matéria esses dias, né, falando o quanto que as empresas de Santa Rita são responsáveis pelo desenvolvimento de inovação em diferentes segmentos de tecnologia do Brasil inteiro. Então, movimento, você vê como é que um movimento individual de pessoas em cada parte da história fazem com que seja possível a gente existir, seja possível a gente fazer novas coisas em cima do que as outras pessoas fizeram, né? E eu brinco falando nisso porque, assim, meu pai era carioca, foi para Santa Rita estudar por causa da fama da ET, né, que foi a escola que ela construiu. Ele falou, pô, eu vou lá formar nisso porque não existe em outro lugar do Brasil, vou lá aprender. E então eu só existo porque meu pai foi para lá estudar. Você é um fruto da ET. Exatamente. Uma coisa vai ligando a outra e o Hacktown existe por causa desses movimentos do passado também que possibilitaram, né, esse ambiente perfeito para a gente construir o Hacktown. Muito legal. É bem diferente porque é uma cidade pequena, né, em Minas. Exato. 40 mil habitantes. Isso. E também outra questão que você colocou é que é uma cidade muito tecnológica. Exatamente, né? Tem mais de 160 empresas de tecnologia, né? Perfeito. Isso são resquícios também que vêm nessa onda, né? A Luzia Renault vai, há 70 anos atrás, constrói a ET, que leva os alunos, a molecada que queria aprender do Brasil inteiro, América Latina inteira. Essa galera fica em Santa Rita e começa um movimento de construção do que a gente poderia chamar das startups da época, né? As primeiras empresas de eletrônica do Brasil, de segurança eletrônica, de tal coisa. E essa galera começa a ficar em Santa Rita e construir empresas hoje que exportam para o mundo inteiro, né? E aí depois vem outros movimentos como o Instituto Nacional de Telecomunicações, que hoje é uma das principais instituições de ensino do Brasil, que tem áreas de pesquisa e desenvolvimento, laboratório do 6G, tudo numa cidade de 40 mil habitantes, né? Então, eu brinco que Santa Rita virou meio que uma cidade que tem essa dualidade, que é alta tecnologia, ao mesmo tempo que uma vida do interiorana, que você tem a praça lá no meio da cidade com a igrejinha, que se você sentar lá, alguém vai te puxar para conversar, vai perguntar se é filho de quem, sabe? Ao mesmo tempo que você passa num barzinho, passa numa cafeteria, obviamente você vai encontrar alguém falando sobre IA, sobre machine learning, porque a base da cidade virou meio que a tecnologia, né? Muito legal, bem diferente, né? É uma cidade, assim, meio única, né? Muito autêntica na tua construção. Sim. E dentro desse contexto que aí você junto com alguns amigos, vocês tiveram a ideia de fazer o Hacktown, né? Exato. Como surgiu a ideia do Hacktown? Cara, é bem legal também, né? Era moleque, faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Eu tinha por volta de uns 22 anos de idade. Era aquele momento que o tema de startup estava bombando no Brasil, todo mundo falando sobre isso, todo mundo falando sobre negócios de tecnologia e vários movimentos, né? Tipo, eventos para movimentar o ecossistema de empreendedorismo. Assim. Era a época que o Startup Weekend estava bombando, o TEDx estava, né, começando em todos os lugares. E nisso, assim, eu era muito engajado nessa comunidade. E por conta disso, né, eu e um amigo, né, o Marcos Davi, que hoje é meu sócio, a gente começou a gente queria muito movimentar o ecossistema de inovação de Santa Rita, né? Colocar empreendedor para falar com empreendedor, essas coisas que a gente sentia que podiam gerar frutos para a cidade.
E aí a gente começou fazendo Startup Weekend, a gente construiu os próprios eventos, né? Evento de empreendedorismo para criança, startup, né? A gente criou um chamado Startup Pinga, que era pinga liberada, né? Minas Gerais. Aí eu falei, pô, se alguém quer fazer negócio, libera a cachaça que a galera, né, vai dar um jeito de fazer negócio. Então a gente começou a criar vários eventos, assim. A cidade estava borbulhando de um ecossistema muito forte de empreendedor, galera querendo conversar. E aí, nisso, hoje, né, um cara que é sócio nosso também, chamado Carlos Henrique, que tem também raízes santarritenses, ele fez um movimento de transição de carreira, né? Saindo de São Paulo para voltar para Santa Rita, né? Onde ele morou muito tempo. E nisso ele encontra a cidade fervilhando de coisa, né? Com a gente fazendo várias coisas. Inclusive a gente convida ele para participar de um evento que a gente estava organizando. E aí, quando ele vê isso acontecendo, ele que tinha acabado de ir no South by Southwest, nos Estados Unidos, ele fala, cara, a gente podia testar alguma coisa aqui. Né? Porque a cidade é uma cidade pequena que mistura essa alma tecnológica, uma cidade que é walkable, né? Então você consegue ir de um lado para o outro andando sem querer xingar um cara que está buzinando, sem quase morrer atropelado. Você consegue ter, né, ir para um lado para o outro sem preocupação. E a gente decide, cara, nesse momento, fazer uma primeira edição do que a gente estava chamando de Hacktown, que era literalmente ali, a gente pegou 3 pontos na cidade, que era o restaurante do Dija, um restaurante que ele tem até hoje, uma escola de inglês chamada Holiday, se não me engano, e a choperia da Aninha, né? Eram 3 coisas. Nessas 3 coisas a gente colocaria palestra e falou, olha, nosso objetivo aqui é um evento para 50 pessoas espalhado nesses 3 pontos. E a gente começa a divulgar, né? Falou, pô, vamos fazer um negócio legal nesses lugares. E aí, quando a gente começa a divulgar, o evento ele bate 600 pessoas. E a gente começa a adicionar pontos de evento, né, na cidade. E a gente acaba tendo ali nessa primeira edição, acho que 16 pontos de conteúdo na cidade inteira, espalhados, né, para 600 pessoas. Isso aí foi em fevereiro, acho que de 2015, se eu não me engano. Num sábado só, era um dia de evento, né? E aí a gente rodou essa edição, caiu um toró às 7 horas da noite, né? Mas a gente percebeu que a gente acertou na fórmula, sabe? A gente falou, pô, a galera que veio gostou, a galera de fora achou interessante a proposta, veio, e aí a gente decide fazer mais uma edição nesse mesmo ano, em setembro, para corrigir um erro que a gente tinha cometido, que era fazer numa época de verão que chove pra caramba e é calor pra caramba. No evento que quem já foi sabe que assim, você anda, né, bastante, porque a todo momento você é convidado a conhecer espaços diferentes na cidade. Muito legal. E é legal essa questão que você falou, que você trouxe, que tem um pouco da sua visão de design ali, que você estudou design de serviço, e que você colocou também que o Hacktown é hoje é muito experimentação, teste, aquela questão do design mesmo, né? Vamos fazer isso daqui, o que deu certo a gente muda. Se falando na primeira edição, no final do dia choveu, então não dá para ser, a gente faz em setembro, que é melhor. Como você traz essa ideia do design, né, da experimentação, da hipótese, do teste, para dentro do Hacktown? Como vocês vão usando isso para evoluir o festival? Cara, é muito legal, assim, porque a gente brinca que o Hacktown todo ano ele começa quase como uma folha em branco, sabe? A gente separa o que deu certo e a gente deixa um espaço muito grande para o que pode ser novo. E a gente vai sentindo até no próprio processo de venda de ingresso, mas também de concepção, que é uma coisa que acontece meio que junto, saca? Quando a gente fala assim, galera, data definida, vendas em breve, a gente começa... primeiro, a gente é muito aberto à colaboração, a marcas e pessoas e projetos e grupos, comunidades que querem... que estão sonhando que algo pode acontecer com algum encontro, com algum meetup. O Hacktown ele abraça todos os tipos de movimento, né? A gente gosta disso. Então... grande parte do Canva, que a gente pode chamar do Hacktown, de um ano para o outro ele nasce em branco, para que a gente possa, no processo da execução do evento, construir os pilares que estão faltando, seja de conteúdo, seja às vezes de coisas que surgem, né? Então, sejam das parcerias que aparecem, que têm interesse, a gente vai tentando construir coisas que fazem sentido, né? E cada ano é um garimpo do que vai funcionando para o que não vai, e a gente vai tentando aprimorar cada vez mais e entregar um valor que seja bom para todo mundo, né? Que a galera de lá saia satisfeita, né? Num evento que
eu brinco muito, né? Diferente da maioria dos outros festivais, dos eventos, conferências, que você consegue desenhar um mínimo de experiência para todo mundo. Parece que todo mundo vive algo que é muito semelhante. No Hacktown, quem é designer vai entender, né, esse tipo de linguagem de ponto de contato. O único ponto de contato que você tem certeza que todas as pessoas vão passar no evento é o credenciamento. Depois disso, acabou. E é muito legal, porque você vê, por exemplo, né, esse ano a gente teve 30 e poucas mil pessoas participando. Cara, são 30 mil pessoas que tiveram experiências totalmente diferentes uma da outra. Porque a cada hora do festival, você tem que tomar uma decisão do que você quer fazer. Então, e essa decisão ela pode ser... ela varia muito baseado no que você tem, no que você está pensando. A sua jornada é mais pessoa física, a sua jornada é mais pessoa jurídica, é mais uma mistura, porque a tua decisão pode ser desde, né? Eu lembro que tinha gente que chegava para mim e falava, pô, João, eu fui em todos os conteúdos. E eu tinha gente que falava, cara, eu fui no conteúdo, mas aí eu encontrei a galera tomando a cerveja, aí eu comecei a tomar cerveja com eles e não fui mais em nada, mas conheci uma galera foda na pracinha tal, tocando show Y, que... E assim, não é uma coisa vale mais que a outra. São decisões que cada um tomou e foram construindo a tua experiência, né? Então a gente constrói todos esses elementos para que eles possam fazer parte da tua decisão, mas a construção fica para cada um fazer a sua, né? Sim, isso é muito legal, porque no ano passado eu fui com um amigo meu, e mesmo a gente trabalhando com UX, sendo muito amigo, cada um queria ver conteúdos diferentes. Legal. Então a gente saía de Pouso Alegre, chegava lá, geralmente a primeira e segunda palestra parecida, depois cada um ia para as suas palestras, chegava para o almoço ou não chegava. O que chegava certo era o final do dia ali que estava junto. Exato. E aí, João, uma coisa que a gente até falou que é muito interessante, porque no final do dia, né, quando pensa, quando vocês estão com o Canva ali montando, é um design de experiência, né? Total. E como vocês fazem, né? Porque, basicamente, até você falou, a gente faz algo não linear, né? Sim. A gente não planeja, a gente planeja algo que não é planejado. Exato. Esperando aquela questão da serendipidade. Serendipidade, exato. Então, como é essa lógica, assim, de... planejar algo para que não seja planejado para as pessoas? Cara, isso é complexo pra caramba, porque é muito desafiante, cara. Assim, qual que é o nosso desafio? Qual que é o nosso objetivo no Hacktown com todas as pessoas? O que a gente já percebeu, assim, que é a essência do evento? Se você for no festival para ir nas palestras que você escolheria de primeira, ele vai ser um festival mais do mesmo. O segredo do Hacktown está em te colocar em contato com o que você naturalmente não escolheria de primeira. Então, nosso objetivo no Hacktown é destruir o plano A das pessoas. E não é porque o plano A das pessoas seja ruim, né? Não é esse princípio. É que ele, no mínimo, é muito confortável. Ele é a tua primeira zona de conforto, assim. E eu falo, cara, assim, sendo sincero pra caramba, né? Tipo, você tem 50 minutos para falar sobre uma coisa que você já trabalha. Para alguém que já trabalha com isso, é difícil você dizer que vai impressionar alguém com conteúdo muito raro. Porque você já está nisso. 50 minutos, o cara às vezes ainda está no contexto, né? E o Hacktown acredita muito, então, que colocar as pessoas em contato com o não esperado, com conhecimentos que não são do dia a dia da pessoa, que ela pode beber de novas fontes, pode ser o maior insumo que ela precisa para que ela consiga produzir ideias que vão além do óbvio. E toda a nossa construção, né, do Hacktown, primeiro parte na perspectiva do que a gente... Né, assim, uma coisa que diferencia o Hacktown dos outros, da maioria dos outros eventos, festivais, conferências, como a gente acontece numa cidade inteira, quando as pessoas perguntam quais são as nossas referências, a gente pode dizer que as nossas referências são desde festivais, viagens, histórias, pessoas, cultura, porque tudo isso faz parte. E quando a gente olha o que a gente constrói no Hacktown, muitas vezes elementos que estão lá, não foi que a gente bebeu de fonte de eventos, foi porque a gente bebeu de fontes e culturas de cidades, por exemplo, latino-americanas, de coisas que a gente viu e falou, cara, isso precisa ter no Hacktown, porque isso é muito legal, né? Então, a primeira coisa que a gente entende que nesse Canva, né, que são os princípios que guiam o que a gente vai colocar lá dentro, é esse norte do que é
o que vai fazer a experiência das pessoas seja encantadora, seja diferente e agregue dentro do contexto do que elas do dia a dia delas, né? O que pode transformar a perspectiva dela. E aí a gente vai buscando dentro desse Canva, né? Onde a gente, né? Eu falo, eu não quero planejar a experiência de todo mundo. Eu vou planejar o começo, o fim. Eu vou criar amarras ali para que a tua experiência não seja ruim, obviamente, né? Para que esteja dentro de um ambiente desse, mas que as opções sejam inúmeras e essas opções não sejam somente coisas para cumprir um papel, mas que elas possam te tocar de alguma forma, né? Seja através da história de alguém, das pessoas que você conhece, de experiências que você vive, da música, da arte, da cultura que você sente naquele momento, né? Eu acho que é essa mistura que deixa tudo encantador. Sim, é bem essa coisa, a mistura das pessoas, cidade, Sim, música. Exato, assim, e é muito legal porque dentro da nossa conceito de design de experiência, é diferente muitas vezes do que a gente vê, que pessoas entendem que às vezes elas têm que transformar o ambiente para algum ambiente diferente do que é. O Hacktown, ele celebra a autenticidade, né? Então, a gente não quer mascarar uma cidade, a gente não quer deixar que ela deixe de ser o que é. O espetáculo do Hacktown é muito legal, porque diferente de muitas das outras conferências que acontecem, onde você tenta ver uma espetacularização de tudo, é muito LED, é muito pano tampando o que não pode ser visto, é muito... O Hacktown é uma cidade, eu não posso tampar a cidade. O contexto da cidade, a arquitetura da cidade, os problemas da cidade fazem parte da experimentação do evento, tanto quanto a cultura do interior de Minas Gerais, que faz também tudo ficar melhor, né? Isso é uma coisa que eu não consigo criar. Na verdade, eu consigo empoderar, eu consigo dar mais voz ao produtor local, eu consigo colocar eles para produzir, eu consigo colocar ele em contato com outros chefes de gastronomia para que eles possam se desenvolver, mas o contexto... a gente sai de um ambiente artificial e a gente entra no ambiente real. E aí você deixa de entender que, por exemplo, o melhor ambiente é o ambiente perfeito para entender que o melhor ambiente é um ambiente autêntico. E como que você dá evidência à autenticidade, não como é que você tenta transformar ela em uma coisa que ela não é. Sim. E é muito legal, porque você colocou assim, vocês apresentam ou envolvem Santa Rita como ela é, né? Exato. A gente gosta disso. A gente, na verdade, acha que isso é o que mais... Se eu for tentar transformar ela em outra coisa, vai virar um evento que acontece em São Paulo, entendeu? Sim. Então, esse não é o nosso objetivo, é celebrar exatamente a diferença, assim. E mostrar também para as cidades do interior que, né, eu brinco muito, eu gosto, nas últimas palestras que eu dei, eu sempre falo de uma frase de um grande mineiro que teve, né, o Guimarães Rosa, que ele falou uma frase que traduziu para mim o Brasil como um todo, mesmo que ele tenha falado de Minas Gerais. Ele tem uma frase que ele fala: Minas são muitas. E, cara, assim, quem é de Minas Gerais entende isso, porque, assim, você tem uma cidade a cada 20 quilômetros, e cada cidade a cada 20 quilômetros é uma cidade, é uma vida, é um mundo, é uma coisa única, que tem suas peculiaridades, tem coisas que são só delas, tem uma cultura muito forte só dela. E são cidades que às vezes têm 20 mil, 30 mil, 15 mil habitantes. E aí você pensa o seguinte, o Brasil são muitos também. Quantos Brasils não tem dentro do próprio Brasil? E o quanto que a gente não pode mostrar que o Hacktown algo autêntico, que todos os lugares são capazes de construir algo nessa linha. Sim. E como vocês envolvem a cidade assim, nesse planejamento, nesse design de experiência, né? Sim. Como vocês pensam a cidade, os moradores, a comunidade? Tem os estudantes ali da ETEC, da Inatel, que eles... Também ali, eles botam para rodar o negócio lá, eles né? têm 15 anos ali, eles vão falar com o CEO de 50 anos, pessoal que vai de São Paulo. Como é esse envolvimento? Cara, assim, eu acho que pra gente é muito legal, né? Eu brinco que o Hacktown tem uma visão, né, que a gente não quer de jeito nenhum
criar uma relação extrativista, né, com a cidade. A gente quer criar uma relação colaborativa que dê a possibilidade para que Santa Rita não só seja o cenário, mas também participe da própria transformação dela mesma, né? E aí tem dois movimentos que a gente acha importantes. Um talvez nem tão importante, mas um outro muito importante, né? O primeiro deles é a movimentação financeira, né? O Hacktown chega a movimentar na região inteira mais de 30 milhões de reais, né? O que é muita coisa para as cidades do interior. Não só em Santa Rita, mas na região toda, né? Como você falou, você ficou em Pouso Alegre, por exemplo. Mas tem uma coisa que é mais importante do que a movimentação financeira que acontece durante o evento. É a transformação cultural, assim. E aí tem um ponto que eu acho, né, que eu brinco muito, que o Hacktown ele é como se fosse uma chuva. E quando ele acontece em Santa Rita do Sapucaí, e chove na cidade e ele vai embora, as árvores nascem. E a gente consegue levar para uma cidade do interior, a gente consegue fazer com que as pessoas da cidade do interior, né, que não têm a possibilidade de estar toda semana em São Paulo, consigam transformar o ponto de referência delas não mais local, mas global. E compreender referências que muitas vezes ele não tinha, né? Conseguir fazer com que o comerciante pare de olhar o cara do lado e comece a olhar e falar assim, não, peraí, por que eu não estou olhando o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na China, né? E conseguir trazer referência desses lugares para que ele consiga ter uma cabeça criativa e inovadora para transformar, né? E aí, para viabilizar isso, a gente, né, constrói vários programas e projetos sociais para que a gente consiga, eu falo, né, quem é da cidade ou da região e quiser ir no Hacktown, cara, o cara não tem como não ir. Porque a gente tem uma distribuição de ingressos gigante, assim, né? Seja, por exemplo, para todas as pessoas, né? Acho que foram mais de 80 ingressos doados para as pessoas que agendaram doação de sangue, todos os professores, as pessoas que trabalham em órgão público, as pessoas que não estão em condições financeiras ou que trabalham no hospital público, têm o valor do ingresso subsidiado em mais de 90% do valor do ingresso, para que a gente possa viabilizar a participação do povo da cidade e para que eles possam ter acesso a um conteúdo que vai transformar, seja os seus negócios, seja os seus projetos, seja a sua vida em contato, muitas vezes com, né, um CEO ou algo nessa linha, né? E os casos são muito legais, né? Eu lembro de os voluntários, né, os staffs que a gente chama, a menina contando que, a conexão que o Hacktown fez dela como profissional de uma empresa de tecnologia abriu oportunidade para que ela fosse estagiar lá, né? Então, essas são coisas naturais que acontecem e a gente fica super feliz, né? Porque a gente percebe que o Hacktown que promoveu, né? Sim. Você plantou a sementinha ali que depois da chuva vai crescer, exato, vai ter uma outra visão. É isso aí. E aí a gente começa a ver projetos criativos, pessoas, sabe, cada vez mais criativas, querendo criar coisas novas em Santa Rita, e a gente fica super feliz, porque da mesma forma que Santa Rita, no Hacktown, pode expor a tua cultura, a tua inteligência, os seus produtos, né? O Hacktown virou uma vitrine, assim. Cara, a gente teve mais de 60 produtores rurais apresentando produtos de diferentes áreas, seja uma paçoca feita no paiol, desde um mel, desde de uma linguiça que é feita só em Santa Rita, desde de um cara que é chefe de cozinha lá, se apresentando a gastronomia da Serra da Mantiqueira, as startups do local, tudo que desenvolve lá, ao mesmo tempo também que a gente consegue levar para Santa Rita um conhecimento latino-americano, né, que não, né, se não global, né, a gente tem a Casa da Dinamarca que acontece lá há 3 anos para poder movimentar, né, o conhecimento. Sim. Acho que agigantar, né, crescer o que a mulher fez lá 70 anos atrás. Exatamente, né? Assim, eu vejo tudo faz parte, né, do processo, né? E isso foi permitido por causa disso, foi permitido por causa disso, foi permitido por causa disso. E é muito legal, porque você vê a importância. Eu estou desenhando uma palestra que eu vou dar semana que vem sobre IA. E, cara, eu falei, putz, é impressionante, porque tudo que eu estou colocando... Para eu desenhar a lógica da palestra inteira sobre o futuro, né, a partir da IA, eu estou tendo que olhar para o passado, né? Você precisa olhar para a história. Para você tentar analisar o futuro, você tem que olhar para a história. Porque muitas coisas que a gente vê acontecendo, na verdade, já aconteceram em outros momentos, com outros elementos, outras figuras, outros momentos, mas tem várias coisas que se repetem, assim. Sim. E aí uma coisa legal, João, quando você fala de cultura, tem a cultura local ali de Sim. Santa Rita, né? Acho que comida, gastronomia, exato. Tem o queijo, o café, tudo. Exato. Aquelas gostosuras exato, mineiras. E também à noite, mais à noite, né? Tem
Assim, vocês trazem muitas atrações musicais muito diferentes, né? Sim. Você até colocou que geralmente o que vocês querem trazer é o novo, né? É o Exato. que as pessoas não conhecem. É. E dentro do design da experiência do Hacktown, isso tem uma lógica, Sim. né? Como a música e a cultura se encaixa dentro É. desse design e da inovação? Legal. Cara, assim, eu acho que um ponto que a gente acredita muito é que falar sobre inovação, deixando de lado a cultura, é como se fosse fazer um pé com uma cadeira com 3 pés. E para a gente não tem como, né? Eu acho que hoje a gente está num momento que toda vez que a gente fala de inovação, a gente é muito reducionista para focar em IA ou tecnologia. E, cara, inovação ela está presente em todos os aspectos da vida, em todos os segmentos da vida. Então o Hacktown ele quebra um pouco essa perspectiva, criando um festival que tem mais de 35 trilhas de conteúdo, assim, né? Que vão eu falo que é de A a A, ou seja, a AI até ancestralidade. E a gente entende que, por exemplo, às vezes é muito mais poderoso uma pessoa que trabalha com marketing numa startup ver uma palestra, por exemplo, de um diretor de um músico específico que trabalha com a comunidade digital de fãs daquele músico, como é que ele vai lançar a música, que é um produto digital, pode ser muito mais poderoso para o cara de startup do que ele ver mais uma palestra sobre outra pessoa que trabalha com marketing startup. E o Hacktown entende que promover essa pluralidade e esses encontros não esperados podem ser um insumo que muitas vezes falta para que a gente consiga ir um passo além do conhecimento ou das ideias que a gente tem. Então, no Hacktown a gente tem uma base muito forte, por exemplo, de discussão sobre o mercado da música. E a gente entende que, a gente conseguindo unir as pessoas do mercado da música, da arte, da cultura, no mesmo espaço que o cara da tecnologia, essa galera se esbarrar na rua. Eu lembro, cara, teve uma vez que teve um diretor de marketing de uma Big Tech, né, uma das 7 maiores do mundo, que o cara chegou e falou assim, mano, a pessoa mais foda que eu conheci no Hacktown foi o baterista da banda tal. Eu falei, pô, que massa. Quando que esse encontro aconteceria em outro cenário se não o Hacktown, né? Então a cultura está nesse contexto. Até para a gente é difícil, na verdade, como que a gente faz um evento que a gente não englobe a cultura e fale de inovação ao mesmo tempo, né? Para a gente é complexo analisar dessa forma. Ao mesmo tempo que, como o Hacktown é um evento que trata de conteúdos, né? Que a gente brinca, né? A gente não faz um festival para poder tratar da ferramenta de marketing que eu vou usar nos próximos 2 meses. Não que não tenha. Tem. Mas o Hacktown ele tem o pensamento de discutir um futuro não tão de longo prazo, mas de 2, 3 anos para frente. O que a gente quer, por exemplo, é que as pessoas que vão no Hacktown, elas possam, daqui a 2 anos, chegar numa mesa de reunião e falar, caraca, eu vi isso aí no Hacktown, velho. Não imaginei que ia tão longe isso aí, que os caras contaram lá. E da mesma forma que a gente tem essa visão sobre os conteúdos como palestra e painel, na questão cultural a gente também tem isso. Eu quero chegar e apresentar no Hacktown as bandas, cara, que daqui a 2, 3 anos, quem foi no Hacktown desse ano vai num Lollapalooza, no Rock in Rio, vai olhar no palco e falar, mano, olha essa banda que tá tocando lá. Que massa, velho. Eu fui no show deles no Hacktown há 2 anos atrás, no barzinho do Seu Zé, e ninguém sabia quem era isso aí, tinha 10 pessoas. E agora os caras estão no palco do Lola, entendeu? Esse é o nosso objetivo como Hacktown, assim. E ao mesmo tempo que a gente mistura isso tudo, né? E acaba que esses momentos de showcase de bandas, de networking, né? São um ótimo insumo para que as pessoas possam conversar e gerar negócio, se conhecerem, né? Essas conexões improváveis que podem levar muito mais longe, né? Sim. E é muito legal essa coisa que você colocou e fala bastante, que é muito sobre pessoas, né? Uhum. De conexão, Sim. de networking. Os próprios palcos do Hacktown, né? Geralmente é sala de aula, é bar, Exato. é um café. Então, do que eu vejo, assim, vocês também se preocupam com uma questão que é muito interessante, que hoje muitas marcas procuram, que é criar uma comunidade, né? Sim. Porque geralmente quem vai no Hacktown, eu já falei com várias pessoas que foram, ela, é muito legal, vai, é bom. Então, de certa forma, vocês criam uma comunidade de fãs ali, uma comunidade de pessoas que vai no Hacktown todo ano, né? Uhum. Como você vê essa lógica, assim, dessa criação, de como foi?
Eu acho que a galera se sente muito parte, assim, né? O Hacktown, ele é um evento que é muito independente na tua forma de pensar. E eu acho que ainda não existem tantos espaços para uma discussão tão verdadeira das coisas. Então, por exemplo, né, quando você dá o exemplo de onde acontecem os nossos palcos, né, é interessante porque, né, não que a gente não tenha, né, nós temos alguns teatros grandes, até para dar vazão em alguns grandes nomes, mas todos esses espaços que você indicou, bar, restaurante, salas de aula, não são reconhecidos como, no dia a dia, não são palcos. O que eles são? Ambientes de conexão entre as pessoas, ambientes de diálogo. O que eu quero dizer com isso? Que o Hacktown, a maioria dos espaços, eles não são feitos para monólogos. Eles promovem e facilitem para que qualquer discussão que aconteça nesses espaços tenha abertura para que as pessoas possam colaborar com qualquer discussão que aconteça nesses locais. O que ajuda, né, e o que, na minha visão, nos coloca numa posição muito legal, que é a posição de entender esse novo futuro, cara, que eu acho que é menos sobre respostas prontas. Galera, o futuro é isso, o futuro é aquilo. Ninguém está sabendo, irmão. Quem disser, né, se a gente falou isso antes, quem disser que está sabendo o que vai acontecer com o mundo está mentindo, porque é impossível. E o Hacktown, ele não tem essa soberba de dizer que ele é um evento para falar o que acontecerá no futuro. Eu quero, na verdade, que saiam 40, 50, 30 mil hipóteses de futuro. Porque quanto mais hipóteses, uma hora a gente entende realmente o que vai acontecer. E aí a gente precisa que essas pessoas dialoguem. É menos pessoas dizendo que elas sabem e mais pessoas dizendo, olha, essa é a minha visão, vamos contribuir? E o Hacktown tem essa magia de, a partir do momento que alguém palestrou num restaurante, numa sala de aula, a partir do momento que ele saiu de lá, ele virou um participante também. Não existe distinção. Então, ele consegue conviver com as pessoas, né? Então, a gente brinca que não existe participante e palestrante no Hacktown. A gente chama todo mundo de protagonista, porque o show do festival, mesmo que a gente traga muitas palestras, muitas coisas, o show do evento é feito pelas pessoas. É pelos pontos de contato, pelas pessoas que você conhece a cada quilômetro ali que você anda, que vão te impactar de alguma forma na vida que a gente ainda não consegue saber como. Sim. É muito legal, assim, porque das 2 vezes que eu participei, geralmente, assim, a palestra é na sua mesma altura, Exato, né? A pessoa está ali. Exatamente. E, cara, acabou a palestra, você pode ir lá. Exato. Você pode conversar com a Natália Cury, que o meu amigo foi lá pedir autógrafo no livro para ela, ou um outro palestrante de uma empresa de TI. Sim. Alguém que está dando uma aula de yoga, tá todo mundo aberto ali, né? Exatamente, cara. E aí é normal, já escutei muita gente falou, pô, fui na palestra, o cara levantou a mão, começou, eu vi isso aí, colaborou, contribuiu. Então, eu digo que é um evento que tem muito pouco key speaker e muita gente de verdade, entendeu? E aí isso é legal, porque como a gente não está em São Paulo, a gente não sente essa obrigação de estar sempre com o mesmo line-up, as mesmas pessoas. E é um dos nossos desafios, porque, por exemplo, hoje, se você olhar o mercado de eventos no Brasil, a maior estratégia que existe de mercado de evento do Brasil é construiremos uma line-up tão foda ao ponto das pessoas quererem comprar. E o Hacktown vai numa lógica totalmente diferente. Que construiremos uma experiência tão foda que as pessoas vão querer viver. Entendeu? Só que é muito difícil você conseguir traduzir uma experiência antes de alguém ter ido. Por isso que eu falo que a maior ferramenta de venda do Hacktown é quem já foi. Porque fala, cara, você tem que ir. Sim. Mas me fala, eu não sei explicar, velho. É um evento que acontece na cidade, mas você tem que ir, que é muito foda. É mais ou menos isso que acontece. A gente sabe disso. E a gente sabe que é muito difícil de explicar também, porque é uma coisa muito única. Cada um vive da tua forma. Eu já participei... Isso é legal, porque entra muito no design. Eu já participei de várias reuniões. O que acontece muito? Alguém de uma empresa vai e fala, cara, isso aqui é muito legal, preciso apresentar para a minha empresa. Aí chama um de nós para poder falar para as pessoas da empresa sobre o Hacktown. E aí a gente fala, mostra vídeo, comenta. A pessoa que foi no Hacktown, que está nessa reunião, depois ela fala, cara, mas parece que está faltando alguma coisa nessa experiência que não dá para contar. E é realmente isso, porque eu acho que é um elemento de vivência que você só sente quando você vai, entendeu? É que assim, eu vivi. É
É uma experiência que você vai lá, anda, almoça, vai numa palestra, aí conhece uma pessoa, vai ver uma palestra do Marcelo Taz, aí vai ver uma banda à noite, vai lá na casa de Dinamarca, tinha 2 contrabaixistas com contrabaixo de orquestra. É isso aí. Você não vai encontrar em outro lugar essa mistura. Não. E ela é muito poderosa, cara. Ela é muito poderosa. Tipo, ela pode não ser a decisão que todo mundo toma primeiramente. Mas quando você vive, você fala, cara, isso aqui é muito maluco, velho. E isso encanta as pessoas, porque... Cara, assim, eu vejo, na verdade, que tá todo mundo tão no automático, né? Que o Hacktown é um resgate ali, estourar a bolha das pessoas, de falar, pera, calma aí, mano, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Pera, entendeu? E são 5 dias que eu brinco, assim, só de ser fora de São Paulo, eu brinco que cada quilômetro que você anda é um slot do teu Outlook que vai ficando para trás, assim. E é um evento que normalmente você tem que se jogar, assim. Você não consegue, por exemplo, ir no Hacktown e manter as reuniões que você tinha na semana. Normalmente você realmente imerge, entendeu? Diferente, por exemplo, quando você vai num evento em São Paulo, que pela proximidade, por estar no teu cotidiano, é bem provável que você vai pegar, por exemplo, cancelar, vai pegar das 10 a meio-dia, 10 às 2 e vai voltar para o escritório, porque tem uma reunião das 2 horas que você não pode perder. E no Hacktown, normalmente você meio que desfaz esse laço. E você fala assim, não, pera, depois eu volto. Vou viver o Hacktown, depois eu volto. Porque é outro contexto, assim. Você não está tão habituado, entendeu? Sim. E aí também uma coisa que você colocou é que cada público, cada tipo de público, Sim. né? Hoje você começou ali com o público que era mais designer, o público criativo que é o mais aberto, mas hoje vai muito executivo de inovação, vai muita gente de tech. E você falou que cada um tem uma forma de vivenciar. Exato. Né? Eu acho que hoje o nosso maior desafio do Hacktown é conseguir se comunicar com todos os públicos que vão no Hacktown. Porque você fala assim, cara, se eu colocar uma pessoa de terno no Hacktown, eu vou falar com o público, mas eu vou deixar uma outra parte gigante fora. Se eu colocar uma pessoa da música para falar no Hacktown, eu vou falar com a pessoa da música do Hacktown, mas eu vou deixar uma grande parte de fora. E a gente percebe, assim, né? O Hacktown, na proposta inicial dele, cara, não são todas as pessoas que entendem o valor do Hacktown de primeira. Por quê? Normalmente, pessoas com a cabeça mais linear, eles olham, por exemplo, um evento que vai além da fronteira do que ele estuda e ele entende assim, pô, mas isso aqui não é para mim, olha o quanto de coisa que tem que não é da minha área. E normalmente as pessoas que são da área da criatividade, seja um publicitário, um artista, um designer, eles entendem, na verdade, isso como um insumo absurdo e uma possibilidade de agregar no cerne ali da criatividade dele de uma forma muito legal. Então, né, da mesma forma que ele vai ver uma palestra de design e fala, pô, legal, tem design. Mas talvez o que encante ele vai ser ver uma palestra falando sobre agricultura, sobre café, a economia do café. Isso tem alguma coisa a ver com o trabalho dele? Cara, agora não, mas pode ajudar num próximo desafio, em alguma coisa que ele ainda não consegue entender. E ele está aberto ao não planejado, a tomar um passo que ele não sabe muito bem onde vai chegar, mas pode chegar num lugar muito legal, né? Então ele está aberto a isso. E existem algumas carreiras, né, áreas que elas são mais lineares no pensamento. E eles têm dificuldade de fazer essa associação. Ele consegue conceber... O Hacktown ajuda muito nisso, né? A pessoa chega lá e ela começa a entender a importância dela beber de fontes diferentes de conteúdo, assim. Mas eu preciso pescar ele primeiro pelo que ele está habituado. Então, assim, para eu convencer um designer, um cara da criatividade no geral, para ir no Hacktown, eu falo para ele assim, cara, olha o tanto de trilha de conteúdo que tem aqui, que é absurdo, olha o quanto de conteúdo diferente. Ele fala, puta, olha que foda isso, um evento no interior. Para eu convencer um cara de uma área mais tech, eu tenho que selecionar as palestras da área tech e falar assim, olha quem vem palestrar lá na área tech. Os dois vão se encantar no final pela mesma coisa, porque eu tenho certeza que esse cara da área tech, o que vai mais chamar a atenção dele no final do Hacktown vai ser as palestras que ele não esperava ver. Mas o gatilho para convidá-lo não vai ser o mesmo do gatilho, por exemplo, de uma pessoa criativa. Sim. É claro, obviamente tem exceções, né? Mas no geral, acho que o pensamento é meio esse. Sim. E aí, o Hacktown é
tem muito conhecimento ali, né? Tem muita palestra, muito debate, muita coisa. E aí você colocou assim que os 2 objetivos maiores de vocês, né, é traduzir as tendências de fora, né, Sim. assim, para o Brasil e de mostrar o Brasil real, o Brasil do dia a dia para os brasileiros, né? Exato, Como vocês tratam esses 2 desafios? Cara, assim, o primeiro, acho que virou um desafio muito nosso, esse de tentar mostrar pro brasileiro, no geral, que nem tudo que acontece lá fora está pronto para acontecer aqui dentro, né? São muitas vezes continentes diferentes, países diferentes, que têm histórias diferentes, contradições diferentes, conceitos, tudo diferente. E a gente precisa compreender o Brasil de uma forma geral para que a gente consiga olhar lá para fora, mas não entenda que todas as celebrações tecnológicas que acontecem vão ser traduzidas do Brasil da mesma forma. A gente precisa passar por esse filtro. E o papel do Hacktown é muito esse. E a gente faz isso, muitas vezes, misturando as pessoas, né? Fazendo essa pluralidade, colocando, eu brinco, né? Da mesma forma que você vai ver no Hacktown, as maiores empresas de tecnologia do mundo que estão lá palestrando, estão lá patrocinando, você vai ver um agricultor familiar, você vai ver um professor de educação pública, você vai ver alguém falando sobre parentalidade, você vai ver conteúdos que muitas vezes traduzem muito mais o Brasil. Então ajudam a gente a equilibrar esse contexto tecnológico que pode acontecer, mas também se grudar nessa perspectiva brasileira da coisa, né? Que eu acho que é importante, né? Eu estava comentando com você sobre, né? Eu estava conversando com uma empresa 100% brasileira, indústria nacional, desenvolvimento tecnológico interno. E aí eu falei justamente isso para ela. Eu falei, olha, poxa, eu tô cansado de ver a galera celebrando coisas tecnológicas que estão muito fora da realidade do brasileiro. Tipo, que não vai conseguir, porque não tem como, né, isso chegar no Brasil por questões históricas que a gente precisa considerar, os contextos, né, o tamanho do Brasil. A gente precisa saber traduzir. E ela comentou, ela falou, olha, o nosso desafio é exatamente esse. Enquanto os nossos maiores concorrentes multinacionais estão cada vez criando produtos com mais tecnologia, como se o brasileiro quisesse cada vez mais tecnologias, a gente está fazendo o básico que funciona para atender o povo brasileiro de verdade, né? Que 90% do povo brasileiro, né, você precisa desenhar para essa galera poder consumir. E nem sempre isso significa pegar tudo que tem de ponta de tecnologia, jogar lá dentro e fazer um produto que nenhum brasileiro consegue acessar. Então, esse desenho é importante para dentro do Hacktown, né? Ao mesmo tempo que, né, como a galera pode ver nessa camiseta, né, a gente tem o desafio de mostrar para o brasileiro, né, que a gente, se a gente conseguir se olhar como um povo latino-americano, né? Se olhar com os nossos desafios, nossas contradições e conseguir inovar dentro desse contexto, olhando para dentro, a gente tem um potencial enorme de ser o maior exportador de tecnologia e inovação do mundo todo, né? E ajudar os outros países também nos seus próprios desafios. Mas a gente precisa resgatar esse senso dessa posição que a gente está, né? É muito legal essa questão, assim, porque geralmente, né, o que a gente pensa, o que a mídia traz, ou o que a gente estuda, é que sempre, assim, geralmente o de fora é melhor que o nosso. Exato. E a gente tem que pegar ali. Mas, por exemplo, o iPhone, um produto americano e tal, lá é totalmente acessível porque é um preço que a maioria compra. Aqui não é. Exato. E mesmo se a gente pensar, por exemplo, um carro elétrico ou o que for, a nossa realidade ela é muito diferente, né? E tem muita gente que fala, pô, aqui não presta nada, a gente só tem que trazer de fora. E, na verdade, a gente faz muita coisa boa, né? Não, e eu acho que muitas vezes do que as empresas falham no Brasil é quando elas traduzem tendências internacionais nacionalmente, acreditando que elas vão funcionar da melhor maneira, né? Sendo que é uma outra história, né? Então, a gente precisa... Não é que a gente não possa olhar para fora, mas a gente precisa traduzir esses movimentos e pegar o que existe melhor. Eu acho que muitas vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro, né? Aquele negócio, né? Tipo, a gente conhece muitas vezes muito mais fora do Brasil que dentro, né? E a gente precisa se compreender, acho que como esse país capaz, para a gente poder começar a entender, né? O que a gente...
não só pode criar, mas também exportar e ser referência, né? E o Hacktown é um convite sobre isso, é um convite sobre a inovação à brasileira, que eu gosto de dizer. Eu vejo que é muito legal isso, e aí está relacionado até a outra pergunta também, né? Porque a sua camiseta aí está Hacktown América Latina, né? Como você vê que, assim, como você entende que o Brasil e a América Latina, eles podem contribuir para o cenário global de inovação? Cara, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem que ter é se olhar dessa forma, assim, que é capaz de fazer. Eu acho que seja pela nossa história, pelas nossas próprias contradições, pelos nossos desafios como povo, e a gente começar a perceber, né, que esse é um insumo e é a nossa principal arma para que a gente consiga construir coisas que são próprias nossas. Esse é eu acho que é o primeiro ponto para que a gente consiga começar a nos transformar para também conseguir exportar. E a gente precisa olhar para o Brasil como uma fonte capaz de fazer isso e investir nisso para que isso seja transformado, né? Além de todas as capacidades naturais, né, que o Brasil já vem, que a gente precisa explorar. Então, acho que é uma mudança, né, que eu acho que o Hacktown preza muito, que cara, para de olhar essa grama do vizinho, entendeu? Que toda vez está mais verde que a tua. E vamos olhar para dentro aqui e se nos reconstruir como país, né? Sim. É porque a gente tem muitos exemplos, acho que tanto de iniciativa privada quanto governo, né? Exato. Até o governo que a gente acha muito ruim ou tal. É. Mas, cara, o SUS Referência, referência, cara, né? É referência. E a gente precisa celebrar esse tipo de coisa, sabe? E muitas vezes eu sinto que existe uma abordagem que ela não é muito construtivista, sabe? Então, assim, tipo, tá errado, então destrói. Eu falo, não, calma aí, cara. A gente não tem muito tempo de democracia, entendeu? A gente tem, sei lá, 50, 60 anos de democracia. Não é muito tempo. Se você olha, por exemplo, a Europa, quantos anos ela tem como sociedade civil, sabe? Quanto tempo esses países tiveram para se desenvolver? As histórias são diferentes, né? Então, a gente precisa ter um processo de aprendizado, amadurecimento interno, para que a gente consiga contribuir com a própria evolução do Brasil. Mas se a gente ficar... você pega um cara vai se comparar, uma criança vai se comparar com uma pessoa de 60 anos, né? São contextos diferentes, né? As pessoas têm tempos diferentes para o amadurecimento e se a gente não olhar para o Brasil dessa forma mais construtivista, a gente também não consegue avançar todas essas pautas. Sim. E acho que até em design, né? A gente pensando, acho que o case mais famoso de design é a Havaianas, né? Exato. Que era um produto barato, e aí teve muita propaganda, mas também um trabalho de design, e é um produto mundial, né? Exato, todo mundo ama, né? De acordo com a propaganda, inclusive. E lá fora é muito paradoxal, porque assim, aqui pra gente é algo que é barato e é o nosso dia a dia. E lá fora é algo que é caro, que é diferente. Exato. Né? Isso aí talvez mostre um pouco, né? Falar só a percepção de valor do cara de fora sobre os produtos do Brasil e a percepção do brasileiro com os próprios produtos, né? É diferente, né? Eu fico imaginando, o açaí mesmo, né? Quanto que a galera, né, do lado de fora tá amando o açaí, né? E pra gente tá assim, isso é normal pra gente. Os caras estão pirando, né? Quantas riquezas dessas a gente ainda nem chegou a explorar, né? As terras raras que vão vir aí, se a gente começar a olhar isso aí como oportunidade para o desenvolvimento do próprio país e dar essência, valor para isso, colocar foco, a gente consegue se tornar uma potência, assim. Sim, muito bom. E, João, a gente está fechando aqui. Qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? Cara, assim, eu acho que numa abordagem de design mesmo, uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito a fazer no Hacktown, e eu acho que todo mundo precisa trabalhar um pouco essa perspectiva, que é a expectativa da prontidão, né? Se a gente conseguir entender que os negócios seguem um pouco o fluxo da própria vida, assim, que a gente precisa não é ter certeza plenamente ou um plano completamente desenhado, perfeito para que as coisas aconteçam, e essa expectativa que eles aconteçam da forma que a gente quer. A gente precisa talvez substituir isso por um pouco de prontidão,
que é estar aberto para os novos caminhos e oportunidades que o próprio caminhar vai te trazer, mas que é impossível você ter acesso enquanto você não começa a caminhar. Eu acho que é isso aí. Muito legal. Eu acredito nisso. Acho que porque são as pequenas ações do dia a dia, né? Que você vai fazendo. Pô, eu vou pensar isso daqui, vou fazer isso. Exato. Vou estar aberto. Fiz isso, deu errado. Exato. Como eu posso fazer? Mas você está fazendo, né? Exato. Daqui 10 anos pode ter o fruto disso daqui ou pode não ter. Exatamente. E a gente precisa se abrir mais, cara. Eu brinco muito, mas eu sempre entendo assim, ó, nós temos um conhecimento. Esse conhecimento, ele é limitado. Então, o teu maior plano, ele sempre vai ficar no teu campo de visão máximo. Não tem como você avançar além do que você espera, certo? Do que pode acontecer e do que você sabe. Se você se fecha para que só o que você planejou aconteça, você abre mão de tudo que está ainda oculto para você possa aparecer. Então, a própria execução vai te abrir caminhos e novas possibilidades muito melhores do que você pensou inicialmente vão surgir. A única coisa que você precisa é começar e estar em prontidão para abraçar as mudanças que a própria vida vai te trazer. Sim, muito bom. É isso aí. E, João, como o pessoal te encontra, como encontra o Hacktown nas redes sociais? Legal. Ó, galera, quem quiser seguir o Hacktown aí, acho que o Instagram é a plataforma que a gente tem mais... tá mais ativo sempre, né? É só colocar Hacktown SRS, né? @Hacktown SRS. Vocês vão achar por lá. E também, quem quiser me seguir, se eu não me engano, esse aí, eu não falo muito, eu não sei, mas eu acho que é joãorubens.costa, se eu não me engano, no Instagram também. Instagram, LinkedIn, como é? O LinkedIn, cara, não sei, mas deve ser Hacktown SRS também. E o meu, não sei também. João Rubens, mas se procurar João Rubens Costa Fonseca, no LinkedIn vocês acham. Muito bom. Então, muito obrigado, João. Que isso. Prazer aqui te receber e conhecer a história. Então, obrigado também a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado de conhecer a história e toda a experiência aqui do João e do Hacktown, que é um festival que vale muito a pena. Quem quiser ir, geralmente é a primeira semana de agosto. Entre agosto e setembro ali. Agosto e setembro. Ele já caminhou muito nesses 2 meses. Santa Rita do Sapucaí, vale muito a pena. Então, até o próximo episódio. Quem quiser ver os próximos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atuar nas redes sociais. Então, até o próximo episódio. Valeu, Gilmar. Até mais. Valeu, João.